E o Espaço Universitário está de volta e hoje com o tema política, um assunto que, querendo ou não, faz parte da vida de todos nós. Direita, esquerda, centro, oposição, situação. A decisão é pessoal e cada um tem a sua. Mas é importante entender essas diferenças para se tomar uma posição. Então vamos à segunda aula do documentário A Atual Esquerda Latino-Americana, produzido pelos alunos da FIAM. Só que o peronismo na Argentina acabou por engolfar a vida política nacional. De fato, na Argentina, o peronismo acabou se tornando a força política que organiza as eleições, que define a política nacional com um centralismo extraordinário, que é próprio da vida política nacional argentina, e a disputa política passou a acontecer basicamente dentro do próprio peronismo, né? Então a disputa política hoje na Argentina não é entre a oposição e o peronismo, a maior disputa política é entre as facções peronistas para ver quem ganha. As posições de esquerda passaram a ter mais força na Argentina em virtude justamente da crise do capitalismo, certo? Então a esquerda passou a ter mais visibilidade e as pessoas foram para a esquerda, a população de modo geral, certo? Porque o capitalismo tinha lhes tirado todas as poupanças, certo? Houve uma crise, não vou explicá-la agora, em que todos os depósitos bancários foram desconhecidos pelos bancos e pelo Estado, foi uma catástrofe, certo? Foi muito pior que o plano Collor em 1979 no Brasil. O lulismo vem diante da eleição do Lula, né? O próprio PT foi construído muita imagem dele em torno ao prestígio que ele ganhou junto à classe trabalhadora e na própria sociedade a partir das lutas que ocorreram no ABC no finalzinho da década de 70, começo da década de 80. E há um culto à personalidade do Lula dentro do PT que é muito forte. O Lula foi eleito em 2002, depois de ter disputado e perdido as eleições de 98, 94 e 89. Quando ele disputou a eleição, ele tinha um nível de conhecimento na sociedade brasileira que era superior a 90%. Ou seja, a maior parte do eleitorado brasileiro já o conhecia. E isso foi possível por quê? Porque o PT, Partido dos Trabalhadores, sustentou as campanhas do Lula durante o período em que ele não tinha esse nível de conhecimento. Então, dizem que as pessoas são pró-Lula, não votam no PT, votam no Lula. Só que votaram também na Dilma Rousseff. Eles dizem, não, porque o Lula a indicou e Lula elege até um poste. E assim por diante. Não, na verdade, sim, de fato, Lula se emancipou profundamente do PT, mas Lula não é independente do PT. Por isso que com câncer e sem poder falar, se meteu na questão da designação do candidato ao prefeito de São Paulo, pelo PT. E praticamente impôs Fernando Haddad contra o candidato que, se tivesse havido primárias no PT, teria vencido com toda comodidade, que era Marta Suplicy. Certo? Por quê? Por um jogo político de Lula. Significa que Lula nunca se tornou independente do PT, porque ele precisa de uma máquina política para atuar. E essa máquina política se chama PT. Eu tenho um certo descrença na ideia de que simplesmente a figura do líder político dá conta do eleitorado. Então eu tenho certas restrições a falar em lulismo, chavismo, que não é bem o caso, né? Ainda mais que eu não estou pensando numa oposição que é perseguida, é soterrada. Não, a oposição está aí, tanto lá na Venezuela como no Brasil, você tem oposição, né? Uma oposição que tem, em certa medida, até controle muito maior dos meios de comunicação, da mídia, do que os partidos de esquerda na situação. E a reeleição em 2006 teve uma novidade. Qual foi essa novidade? Uma parcela grande do eleitorado brasileiro, que até 2002 não votava nem no PT nem no Lula, passou a votar. Que parcela foi essa? Aquelas pessoas que se beneficiaram econômica, social e politicamente das políticas públicas adotadas no governo Lula, em termos de salário mínimo, em termos de geração de empregos, em termos de aposentadoria, em termos de políticas diretas de transferência de renda, em termos de políticas de educação e de saúde. A popularidade do Lula no Brasil tem a ver com isso. Tem a ver com o fato da população avaliar, na minha opinião, com o fato da população avaliar sua posição retrospectivamente como uma posição muito melhor daquela que tinha antes da chegada do governo Lula. E isso configura uma extraordinária popularidade do presidente. Tão forte que os escândalos de corrupção não conseguiram avalar o desempenho eleitoral do presidente. Se você lembrar todas as pesquisas de opinião feitas sobre a popularidade do presidente, inclusive pouco tempo depois do escândalo do Mensalão,
mostravam que a popularidade do presidente parecia o eletrocardiograma de um morto, ele era fixo, não se mexia. O que talvez tenha aumentado quando ele chegou ao governo é que isso se espalhou para uma parcela da população, em particular uma parcela mais pobre da população, que viu nas políticas sociais compensatórias que o Lula, apoiado no crescimento da economia, pôde desenvolver, que depois se juntou tudo aí na chamada Bolsa Família, como se aquilo fosse um gesto de um governo preocupado com os pobres. Então, eu não acredito que seja simplesmente um golpe populista. Eu acredito que se deve muito, né, à contrapartida dada por esses governos ao seu eleitorado. Veja, o Chávez ganhou a eleição presidencial na Venezuela no ano de 1998. De lá para cá, eu acredito que já ocorreram 12 processos eleitorais na Venezuela. E o Chávez, ou o partido do Chávez, ganharam 11 desses processos. Então, é um pouco difícil qualificar de autoritário uma pessoa ou um partido político que aceitam disputar eleições, reconhecem quando perdem e ganham com ampla maioria num cenário de democracia, de disputa interpartidária, onde os meios de comunicação fazem oposição a ele diuturnamente. Chávez tomó toda uma série de medidas moralizadoras e que de caráter democrático, certo? A saber, a depuração da PDVSA, que era um ninho de ladrões, certo? E toda a renda nacional era enviada para o exterior, certo? A nacionalização da renda petroleira, e não há a menor dúvida que ele tem um grande apoio da população venezuelana, um grande apoio, de mais da metade da população venezuelana, certo? Então, portanto, por esse argumento, a esquerda afirma, não é autoritário, é democrático. Por quê? Porque se tem apoio à maioria, é democrático. Esse argumento da esquerda é fajuto, porque ter o apoio da maioria não significa ser democrático. Hitler também, em algum momento, teve apoio da maioria. Isso não significa que Hitler fosse um democrata. Hitler era um sanguinário ditador, certo? Isso é óbvio. Mas Chávez não é Hitler, nem Evo Morales é Hitler, nenhum deles é Hitler. Ao contrário, esse apoio popular que eles têm, não o têm porque impuseram um regime de terror, mas o têm porque tomaram medidas que beneficiam a maioria da população, isso é tudo. E todos os novos atores políticos que estão hoje participando da luta eleitoral institucional venezuelana o fazem através de partidos políticos criados há pouco tempo e, portanto, frágeis, sem institucionalidade, sem a mesma tradição que aqui no Brasil, por exemplo. Isso faz com que o peso da personalidade da pessoa Chávez na política venezuelana seja maior do que o peso da pessoa Lula na política brasileira. A corrente chavista, digamos assim, essa ideologia em torno ao Chávez como modelo de governo para um país é reacionária. Ou seja, é um governo burguês como qualquer outro, que tem uma retórica diferente dos outros, né? Que tem uma postura muito autoritária, e não é só um autoritarismo contra a imprensa burguesa, é um autoritarismo contra o povo também. São muitos dirigentes sindicais assassinados na Venezuela nos últimos anos, não são poucos. Porque o Chávez decide mudar a Constituição para se beneficiar, o Chávez decide fazer um conjunto de reformas que lhe dão não apenas maioria no Congresso, mas que lhe permitem controlar a Corte. O Chávez decide mudar uma série de normas que ampliam seus poderes, que lhe otorgam poderes extraordinários, de modo que, embora tudo isso seja feito para mudar as instituições, e então você possa dizer que o governo na Venezuela é um governo de júri, é um governo que segue as regras, o fato é que todas as regras foram mudadas, uma parte importante dessas regras foram mudadas para beneficiar a capacidade de controle político do presidente sobre a vida política nacional. E isso faz com que boa parte da literatura classifique o Chávez como um caudilho tradicional latino-americano, uma liderança populista tradicional latino-americana. Quer dizer, o chavismo, o kirchnerismo, o lulismo são fenômenos de transição. À medida que a democracia vai se consolidando, eles vão cedendo lugar para as formas mais coletivas, como os partidos políticos, as organizações sociais, os sindicatos, etc. E eu não vejo risco nenhum na Venezuela do que a direita venezuelana chama de autoritarismo. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: o eleitorado não é burro, há componentes de carisma, há como as velhas teses weberianas, mas não é só isso, tá? A escolha é racional, em certa medida, né? São comparados o que traz a continuidade e o que traz a mudança. E se até hoje, né, se nessas 3 eleições
a sociedade brasileira, o eleitorado brasileiro escolheu, né, um partido de esquerda, é porque esse partido de esquerda dá conta dos seus anseios e o partido de direita ainda não conseguiu produzir um discurso que convença esse eleitorado. Nós temos uma virada que na literatura internacional tem sido chamada de maré rosada, né? Uma maré cor-de-rosa. Então, a maré rosada, a maré pink tide da América Latina. Então, isso configura uma constante de um movimento maior, que é o esgotamento de um ciclo de reformas políticas que foram extremamente onerosas para a população e que são as reformas de ajuste estrutural, que tiveram em alguns casos consequências benéficas, em outros casos não tiveram consequências benéficas. Aliás, um país a mais que teve governo de esquerda foi o Chile, mas não está mais nessa circunstância agora. Bom, o futuro imediato é que vai continuar governando, porque a direita não tem alternativa. E que vai sofrer a crise econômica mundial e que nessa medida vai entrar em crise. Exatamente pela crise econômica mundial, certo? Que vai bater e já está batendo forte no Brasil e na América Latina. O que vai surgir dessa crise ninguém sabe. Isso vai gerar uma reação da população, mais mobilização, fortalecimento da esquerda? Pode ser, é uma hipótese, não é a única hipótese. Porque pode gerar também medo. E é possível que haja, num primeiro momento, retração, mais medo das pessoas, porque aí vem o medo da demissão. Quão agressivo será, ou quão beligerantes serão esses governos em relação às políticas anteriores? Isso depende muito de quão agressivas foram as políticas anteriores. E você vê que no caso da Argentina essas políticas de fato têm um componente agressivo, no caso da Bolívia tem, no caso da Venezuela tem, o que faz com que a alternância ela traga mais incertezas. Portanto, a América Latina pode jogar um papel muito importante nesse novo mundo que está se construindo. Eu acentuo a palavra pode porque isso depende de qual é a corrente política e ideológica que vai liderar os nossos países. Então, essa é a limitação que o Brasil tem, que a América Latina tem, para poderem cumprir um papel relevante, de fato. Relevante em que sentido? Relevante para a humanidade, né? Relevante para as empresas já cumpre. O Brasil é cada vez mais ouvido por aí, porque as empresas estão muito contentes com a política que se aplica aqui no país, com a forma como se organiza a sociedade aqui. Isso tem que mudar. A esquerda existe? Eu não sei se isso faz sentido hoje em dia. A direita, que governa este mundo faz 500 anos, certo? Sabe muito bem que quando xinga alguém é porque existe, pode ter a menor dúvida. Geralmente quem fala que a esquerda não existe é gente de direita, certo? A história já mostrou isso várias vezes, sempre é bom lembrar. Existe, está viva, está forte e vai fazer muita mudança nesse mundo aí. E o programa de hoje está chegando ao fim. E não esqueça, se você é estudante de comunicação e quer exibir o seu trabalho aqui no programa, é só enviar um link do seu trabalho para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br e ele será avaliado. E se você perdeu algum programa, é só ir lá na nossa fanpage no Facebook, que tem todos os programas para você assistir. Aproveita também e siga a gente no Twitter. E é isso aí, galera. O programa de hoje está chegando ao fim. Até a próxima. Tchau!